Quero convidar então nosso irmão William, né? William? Pastor William? Se não é pastor, já estou profetizando. Vem para cá, meu irmão. Quem está disposto aí, coração aberto, para ouvir uma palavra de Deus? Amém? Amém. Vem para cá então, meu irmão. Este nosso irmão aqui, ele esteve ministrando, né? Hoje pela manhã lá no retiro, tá? E hoje está cedendo mais um pouco do seu tempo aqui e do seu ministério para abençoar as nossas vidas. Ele que congrega na Assembleia de Deus do Brás, é isso? Missão, da Assembleia de Deus Missão. Mas irmãos, isso aqui me alegra, porque no reino de Deus não há placas e não há denominação, não há nada que possa nos dividir, porque lá no céu não vai ter esse negócio não. Lá ou você entra ou você não entra, né? Lá não tem esse negócio, o pessoal dos sementes para cá, do avivamento ali, da Assembleia lá, não tem. Então eu me alegro quando tem alguém que vem de um outro ministério, e quando a gente tem a oportunidade também de ir em um outro ministério, e a gente vê que o corpo de Cristo de fato é um só. Eu gostaria que você recebesse com alegria hoje o servo do Senhor, com um aplauso a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra o seu coração nesta noite. Estenda a sua mão para cá, estenda a sua mão. Vamos abençoar o servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o teu servo, que tem ministrado a tua palavra, atendido o teu chamado. Senhor, tem deixado os seus afazeres de lado para ouvir a tua voz. E esteve já hoje como, Senhor, alguém que foi escolhido para estar ali, escolhido pelas tuas mãos para abençoar os nossos jovens, para trazer a tua palavra, Senhor, a meditação das tuas verdades. E agora nós queremos também orar e abençoar a vida dele, pedindo que o Senhor, ó Pai, guarde a sua vida, a sua família, a sua casa, e tudo que está relacionado a ele, que o Senhor possa livrar, Pai, de toda e qualquer seta que voa de dia, Senhor, seta enviada pelo adversário. Nós queremos abençoá-lo, nós queremos pedir ao Senhor que nos entregue a tua palavra, que é santa e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, igreja, glórias ao Senhor. Tivemos uma manhã maravilhosa hoje. Foi impactante, marcante nossas vidas. Não tão somente para os jovens, eu vejo que principalmente para mim. E louvo a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nós, neste dia, naquele lugar. E me sinto muito alegre de estar com todos nessa noite, poder compartilhar a palavra do Senhor, um pouco quanto Ele tem nos abençoado, nos fazendo entender os seus mistérios, suas mensagens ocultas, e alcançar vidas pelo poder da palavra, transformá-las também, que a palavra é transformadora, ela é uma palavra que traz refrigério, cura. A palavra de Deus, ela é revelada. Você às vezes está triste, você abre a Bíblia no quarto, começa a ler, o Espírito Santo começa a te trazer revelações. Não é preciso você ir numa igreja e na outra buscar profecia. Deus fala com você face a face. É lindo que Deus fala nas nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês, irmãos, uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo Lucas escreveu acerca de Jesus Cristo, capítulo 22 e verso 39. Aqueles que não me conhecem, me chamo William de Paula, fui apresentado e trago um abraço do meu pastor a toda a igreja. Pastor Nilson Santos é meu pastor, me deu a bênção dele, falou: William, vai lá, leva o meu abraço ao pastor, à liderança, aos organizadores, a todos que estiverem presentes. E aqui estou, amém? Livro de Lucas, capítulo 22, verso 39.
mensagem diz da seguinte forma: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres que passe de mim este cálice, todavia não faça a minha a vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Santo Deus, mais uma vez apresento a minha vida em suas mãos, como um vaso na mão do oleiro. Pai, nesse dia, nessa noite, há pessoas que precisam ser tocadas pelo poder da sua palavra. Sentimos a sua graça, sentimos a sua misericórdia, sentimos, Senhor, o seu poder nessa noite, pelo poder dos louvores. Mas nós gostaríamos, Senhor, agora de ouvir a sua palavra. Usa-me conforme a sua vontade neste lugar. É o que eu peço nessa noite. Amém. Jesus Cristo, Ele é sensacional. Para mim, Jesus Cristo, Ele é um dos maiores homens da Bíblia. Seguido, obviamente, de Paulo, foi um grande apóstolo, registrado nas Escrituras, autor de muitos livros, apóstolo que mandava cartas, principalmente ele instruiu muito bem a Timóteo, um jovem sucessor do seu evangelho. Também Jesus Cristo, ele vai vir à terra com um propósito a cumprir. E eu acho interessante que Jesus Cristo, ele vai cumprir esse propósito e do começo ao fim ele vai ser leal ao propósito que ele tinha em sua vida. Jesus Cristo, ele era um homem que, por ser Deus, 100% Deus, ele não deixava de ser ser humano. Muitas vezes nós olhamos Jesus Cristo como uma figura de que Jesus Cristo é o super crente, Jesus Cristo é o super homem do tempo cristão, Jesus Cristo no tempo que ele vivia, as perseguições que ele recebia a todo momento, as afrontas, as calúnias. Para suportar tudo isso, haveria necessidade de ter não tão somente um espírito fortalecido, mas sim também uma carne fortalecida, um psicológico estabelecido, fortalecido. Mas Jesus Cristo em todo momento nunca deixou de ser também ser humano. Jesus Cristo, por tempos, ele vai também andar no deserto, ele vai sofrer o calor. Jesus Cristo, ele vai suar. Jesus Cristo, quando ele vai andar no deserto, ele vai também se compadecer da dor do próximo, porque ele amava o próximo como a ti mesmo, que isso também não deixava de ser um mandamento bíblico. Jesus Cristo, então, ele era um homem sensacional. Jesus Cristo, em forma de Deus, veio à terra, veio como um cordeiro mudo, imaculado, sem manchas, para morrer por um propósito, por nossas vidas, para que nós estivéssemos hoje aqui. Eu acho interessante, eu penso em conjectura que quando Jesus Cristo estava lá no Calvário, com certeza eu penso na minha maneira que eu estou morrendo por um propósito. Eu estou morrendo porque haverá uma geração em 2019, haverá uma igreja chamada Sementes da Fé, haverá alguns ministérios que propagarão o meu nome e pessoas serão transformadas. Sabe, você olha para as escrituras no Velho Testamento, você vai notar uma coisa. Oséias vai dizer em capítulo 8, verso 14, uma mensagem interessante às nossas vidas, dizendo da seguinte forma que o povo de Israel, eles tinham um costume de esquecer-se das promessas que o Senhor havia feito a eles. Nós podemos ver alguns exemplos, agora como você vai ver, notar-se
no deserto. Eles começam a reclamar, falar bem assim: poxa, estamos padecendo, estamos passando por dificuldades. No Egito nós tínhamos pão, por mais que estava difícil, no Egito nós tínhamos água a beber, no Egito nós tínhamos carne a comer, e agora o que será de nós? Estamos no deserto perecendo anos, andando e não conseguimos chegar à terra prometida. Mas eu acho interessante, que eu aprendo aqui um ponto interessante, que enquanto nós carregarmos o Egito em nossas vidas, as transformações de Deus em nós, de maneira alguma há de acontecer, porque é necessário de deixar o Egito para trás, é necessário de não olhar mais para trás, mas olhar e seguir avante, olhar para o alvo, olhar para Cristo ressurreto. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que derramou cada gota de sangue no Calvário, escorrendo até o chão. Cada gota eu imagino que fosse uma alma que estava sendo pingada, ou seja, Ele estava dizendo: essa gota que está pingando é para o William, essa gota que está pingando é para o pastor Tiago. Esse sofrer que estou passando tem um propósito, não posso desistir dele. Jesus Cristo. Eu tenho certeza, nós vivemos num país laico, um país tranquilo, podemos ter liberdade, livre acesso a muitas informações e de propagar o Evangelho no mundo que nós vivemos neste país. Mas há nações que essa mensagem não pode entrar de maneira alguma para ser revelada àqueles que lá moram. Eu pude ter a oportunidade de escrever alguns bilhetes dos versículos bíblicos para enviar para o campo missionário. Para aqueles que não têm conhecimento, lá não entra a Bíblia. Nestes países como, por exemplo, a Índia, islamismo, não entra de maneira alguma a Bíblia. Mas é entrado de algumas maneiras, de pedaços de papéis, escrito alguns versículos bíblicos e posto nas malas, nos bolsos para entregar às pessoas. Os cultos não são da maneira que nós estamos aqui reunidos hoje. São cultos escondidos nas matas, nas cavernas. Aquela vontade, eles têm uma grande vontade e liberdade de adorar a Jesus Cristo, de falar: Pai, obrigado por ter morrido por mim. E muitas das vezes nós temos uma mensagem em nossa casa, uma Bíblia sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e muitas das vezes não a folheamos, não a lemos. Fica talvez aberto no Salmo 91, na cabeceira da cama, ou talvez fica aberto no Salmo 91 na estante. Mas, meu irmão, quando você conhecer o poder que está em Deuteronômio 23, dizendo bem assim, que as coisas reveladas pertencem para essa geração, mas ocultas pertencem a Deus. Deus nesse tempo, nesse século, Ele deseja ter intimidade com cada um de nós. Ele deseja revelar o poder da sua palavra em nossas vidas, não apenas viver no momento de superficialidade, sobre a superfície, mas Ele deseja que você neste tempo, neste século, faça uma imersão profunda na sua palavra e conheça as profundezas e as revelações que Ele tem para a sua vida. Em Jesus Cristo nós vamos aprender algumas lições com Ele. Jesus Cristo, Ele vai se retirar para os Montes das Oliveiras, para um campo chamado Getsemane. E Getsemane, da tradução hebraica, vai significar prensa de azeite. E essa prensa de azeite traz esse significado, mas vai nos trazer um sentido figurado da mensagem. Como assim, William? A seguinte forma: prensa de azeite. Era o momento onde Jesus Cristo ia passar a decisão final da sua vida. Lembra-se no início quando eu falei que Jesus Cristo, Ele também era homem? Eu quero te perguntar uma coisa hoje, nessa noite. Se alguém entrasse hoje aqui e te desse uma mensagem bem assim: após este culto, vou te levar a um lugar e vou te espancar por algumas horas. Você muitas das vezes vai ficar, às vezes, apavorado, vai ficar com medo e vai começar a sofrer por antecipação. Você sabendo que vai sentir dor.
Então para Jesus Cristo não era diferente. Jesus Cristo, a sua caminhada não seria fácil. Jesus Cristo teria que percorrer uma caminhada de aproximadamente 800 metros até o Calvário, e onde era uma caminhada que não era uma superfície plana, mas era uma superfície íngreme. Então nós vemos que Jesus Cristo, além disso, teria que carregar em seus ombros uma cruz pesada que pesava aproximadamente 50 quilos, de uma madeira forte e pesada, sem muito menos ser tratada. Quem sabe seria uma madeira que teria alguns estilhaços de madeira para nos furar. Então Jesus Cristo, ele estava ciente do que ele ia passar naquele dia. E Jesus Cristo agora, ele chama para enfrentar este momento os seus amigos, Pedro, Tiago e João, e fala: vamos comigo para este lugar, e lá comigo você me ajuda a orar. Eu preciso orar, eu preciso me conectar com meu Pai, eu preciso ter uma palavra com Ele, eu preciso conversar com meu Pai. E Jesus Cristo, neste momento, ele se retira a um passo de um tiro de pedra. E quando ele se retira a um passo de tiro de pedra, ele se debruça ao chão, coloca o rosto no pó e começa a orar: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Getsêmani, prensa de azeite. Era um momento tão decisivo na vida de Jesus, que nós vamos aprender que eu vejo da seguinte visão, Bíblia não relata, mas que eu vejo que naquele momento todos os demônios da face da terra se pôs e se fez presente naquele lugar. Então a pressão de Jesus Cristo estava sofrendo naquele dia, não tão somente era uma pressão psicológica, mas não deixava de ser uma pressão espiritual. Somos constantemente, no dia que nós vivemos, bombardeados por diversas informações. A tal da fake news que reina, né? Todos nós sabemos, falsa mensagem, falsa mensagem, e muitas informações que não sabemos se é a verdade. E agora Jesus Cristo, ele vai passar por um momento de prensa de azeite, onde ele sofreria uma opressão, onde agora ele estava no momento decisivo: será que eu realmente entrego a minha vida por eles, ou eu deixo? Mas eu quero voltar lá atrás, quando você vai ver, Deus olha para o mundo e vê, todos estão em iniquidade, todos estão no pecado. Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo olha para baixo, encontra quem? É Noé. Noé é um homem justo, temente, reto nos caminhos do Senhor. Deus vê uma solução à humanidade através da vida de Noé. E assim procede então o propósito de Deus àquele homem, ao qual faz um grande papel na história, salvando todos que estavam em pecado. Obviamente que alguns foram com o dilúvio, mas ele e sua família entraram na arca. E ali voltou-se novamente uma geração a ser se desenvolvida sem uma mancha do pecado. Mas agora eu vejo que quando Deus olha para baixo e fala: não encontro nem sequer um justo. Mas com o amor de pai aos pais que estão aqui, as mães que estão aqui. Qual é o pai, qual é a mãe que dá o seu filho para sofrer, cede o seu filho para uma oportunidade de sofrência? Que alegria você terá em fazer isso? De maneira alguma você terá uma alegria. Todo pai, toda mãe deseja o bem de seus filhos. Todo pai, toda mãe deseja o sucesso dos seus filhos. Todo pai, toda mãe deseja a ele a melhor faculdade. Quem sabe estudar no exterior, talvez ser um grande empresário. O pai deseja ao filho aquilo que ele não pôde ser no passado. Me lembro muito bem, há aproximadamente 5 anos atrás, quando eu estava ministrando, passei por um momento de turbulência, contei um pouco no seminário, no retiro. E o que eu passei é que chegou um tempo, falei bem assim: eu não quero mais ministrar a palavra de Deus. Não é para mim, não vejo que eu sou para isso, eu não fui chamado para isso. Mas eu vim de uma família onde o meu pai nunca sentou ao meu lado para falar: filho, como você está? Nunca sentou ao meu lado, nunca me abraçou. Então eu nunca tive esse contato com meu pai. Mas o meu pai nunca deixou de me instruir nos caminhos do Senhor. Meu pai não era cristão, mas meu pai começou a perceber que ele não via mais eu ministrar, estava rejeitando as oportunidades que havia em Foz do Iguaçu e fora dela. Ao ponto que um dia ele chegou: filho, o que está acontecendo? Fiquei espantado, falei: pai,
pai, está tudo bem. Aquele jovem de 17 anos, para ele está tudo bem. Eu sei da minha vida, eu sei o que é bom para mim e está tudo certo, pai, não precisa se preocupar. E o meu pai falava assim: filho, não está bem. Sou seu pai há 17 anos e te conheço muito bem. Você não está bem. Pai, está tudo certo. Aí de repente o meu pai senta ao meu lado e fala bem assim: filho, o que está acontecendo? Fala para mim. Você não ministra mais? Não deixe com que o inimigo comece a plantar coisas no seu coração. Não desista daquilo que Deus te deu. Filho, você sabe o que você é para mim? Meu pai nunca tinha dito isso para mim. Isso é profundo. Quantos pais têm essa intimidade com os filhos nesses dias? Não precisa levantar sua mão. Você já sentou com o seu filho, não hoje porque estava tendo o retiro, mas se você não tem esse costume, quando o seu filho for deitar, sente ao lado dele: filho, você está bem? Como foi o seu dia? Precisa de algo? Vivemos numa geração onde o isolamento paira sobre os ares. Uma geração da internet, onde o mundo está centrado num aparelho de celular. Antigamente não tinha celular, jogava bolinha de gude. Eu brincava de esconde-esconde. Não tinha esse contato com a internet. Mas hoje não, hoje você vai falar com o filho está no quarto, ele manda uma mensagem no WhatsApp: filho, vem jantar. Não faça isso. Levante e fala: meu filho, vem aqui, vamos jantar. Os elos familiares estão sendo destruídos, é justamente o que Satanás quer. Porque famílias destruídas resultam numa igreja enfraquecida. Mas famílias fortalecidas resultam numa igreja avante, uma igreja forte, uma igreja que não desiste, uma igreja que está fortalecida, uma igreja que tem embasamento, uma igreja que tem uma família forte. Meu pai me pergunta: filho, o que você é para mim? Eu falei: pai, talvez eu seja um bom filho. Pai, eu sou um menino bom porque estou na igreja, eu nunca saí da igreja, eu faço tudo o que o Senhor me pede, eu sou um bom filho. Meu pai falou bem assim: filho, você é tudo isso, mas você ainda é mais do que isso. Eu falei: meu pai, o que eu sou para você? Filho, você é aquilo que quando eu tinha 17 anos de idade, eu não quis ser. Aquilo cortou no meu coração e as lágrimas desceram no meu rosto. Ele falou: filho, não desista daquilo que Deus te deu, não foi em vão que eu investi em você. Até aqui você chegou. Mas você é justamente aquilo que eu não pude ser com 17 anos. Hoje eu tenho 55, 52 anos na época. E não consigo ser porque hoje o tempo se passou e sou de idade e não tenho o mesmo vigor que você tem. Então não desista. Foi uma palavra de incentivo para mim e carrego essa marca em mim, para não desistir da maravilhosa graça que nos alcançou, que nos libertou deste pecado, por Jesus Cristo ter tomado essa atitude. E uma das lições que eu aprendo com Jesus Cristo é justamente que o primeiro passo que ele toma é justamente se afastar para orar e pedir ao seu Pai uma solução, uma direção. Pai, está chegando o meu momento, eu preciso de uma mensagem, eu preciso que tu fale comigo. Sabe aquele momento que quando você está precisando falar com Deus e parece que o céu está fechado de bronze, Deus não atende, é como se fosse a oração de Daniel orando há 21 dias e não vinha a resposta para Daniel, e Deus já tinha mandado já no aproximadamente 3º dia a resposta para Daniel, e Daniel não conseguia receber a resposta. Mas por quê? Porque havia uma grande guerra nos ares, impedindo que o anjo mensageiro trouxesse a resposta a Daniel. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto você ora, enquanto uma mãe, um pai ora pelo seu filho, Deus está trabalhando. Não, a sua oração não está sendo em vão. Deus em todo momento ouve a sua oração. Em momento algum Deus te deixou só. Me prova isso, William, me prova isso, te prova Isaías. Vai dizer na mensagem bem assim, que pode-se uma mãe esquecer de um filho que ama e amamenta, mas eu, Deus, jamais esquecerei de ti.
Eu acho lindo isso. Então Jesus Cristo, ele se afasta para orar. E nesse tempo que ele se afasta para orar, eu entendo que no momento das dificuldades, ele busca a Deus. No momento da dificuldade, quem que você busca? O vizinho da direita? O vizinho da esquerda? Talvez uma pessoa que você confia e acha que essa pessoa vai te ajudar. Ou você faz como aquela viúva, fecha a porta do quarto, leva as bandejas, as vasilhas e busca a provisão de Deus. Como você age? Meus queridos, eu quero trazer a vocês hoje um Deus que ainda não mudou. O Deus, ele é o mesmo ontem no retiro, foi hoje de manhã, está sendo hoje à noite. Deus, ele está sempre pronto para ouvir a sua voz. A todo momento Deus está olhando do alto e fala bem assim: eu quero ouvir o William falar comigo. Estou com saudade do William. Filho, por que você está tão distante? Tenho tantas coisas grandes para você, mas você não quer aceitar. Deus tem tantas coisas grandes para nós. E Satanás oferece muitos pratos para nós que achamos grandiosos. Mas, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: você é filho de Deus. Você é geração eleita, como eu preguei pela manhã, sacerdócio real. Você tem um pai. Você não tem um padrasto. Tudo quanto tu pedir ao Pai, Ele te dará em oração a Ele. Como é que você vai receber algo se você não pedir? Clama a mim, responder-te-ei. Em nenhum momento Jesus Cristo, Deus está falando bem assim: clama a mim e eu não me importo com você. Não, está falando assim: clama a mim, quero ouvir a sua voz, desejo ter uma intimidade contigo, clama a mim. Então Jesus Cristo, ele se afasta para orar no momento onde ele estava passando por um momento de agitado, onde estava passando por um momento de autossuficiência, um momento difícil para ele. Ele sai para orar. Mas os amigos que ele chama para ir com ele, ele volta para ter com eles, eles estavam dormindo. Quem sabe uma decepção muito grande para Jesus. Poxa, estou orando, estou buscando ao meu Pai e vocês estão dormindo. Vocês não entendem que eu estou passando por um processo, um momento difícil em mim. Eu preciso de ajuda. Mas ajuda, tem ajuda que nós só encontramos em Deus. Pessoas não podem nos ajudar, mas Deus pode. Deus entra com solução na sua vida. E entra hoje. Entra hoje. Porque o Deus não é um Deus que vai fazer amanhã, não. Se Ele for fazer, Ele faz. Mas se Ele tem que fazer, Ele faz hoje. Deus não é como o homem que mente, e nem filho do homem para que se arrepende. Mas Deus, Ele é um Deus de palavra. Mas o William, em 2000, recebi uma promessa que eu seria um pregador, eu seria um levita. Mas eu te pergunto uma coisa: você tem cooperado para isso? Se você vai ser um pregador, como é que você vai ser um pregador se você não nem ao menos lê a palavra do Senhor? De dia e de noite meditai na minha palavra. Ele não está dizendo assim, leia apenas pela manhã, mas ele fala dia e de noite. Enquanto há tempo, meus irmãos, medite nessa palavra, pois haverá um tempo que essa palavra deixará de existir, e ela apenas ficará em nossos corações. E você falará: nossa, sinto saudade de poder andar com a Bíblia debaixo do meu braço e dizer: eu sou cristão. Esse tempo é hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe. Vai pregar o Evangelho? Pregue hoje. Amanhã eu falo para ele de Deus. Não, se você encontrar uma pessoa, fale hoje. Pregue hoje, viva hoje, porque o amanhã não nos pertence. O que será de nós amanhã?
Hoje estou aqui, mas e amanhã? Será que eu estarei vivo? Ou não estarei? Jesus Cristo, Ele se afasta para orar, busca uma solução, mas no campo das dificuldades emocionais, somente a oração tem cura definitiva. Vivemos em um século, isso é forte, de pessoas vazias, e o Espírito Santo deseja preencher essas pessoas. Em um século, como eu preguei pela manhã, onde o índice de morte não é mais um homicídio, é justamente o suicídio. As pessoas desistem de viver, desistem de acreditar, desistem de Deus, entram na apostasia, não querem mais. Mas hoje eu prego para você uma mensagem, que Deus te contempla. Deus tem grandes coisas para ti, para mim, mas basta você acreditar. Basta você acreditar e falar bem assim: eu acredito na minha promessa. Eu tenho a marca da promessa, e essa marca ninguém tira. Não tira. Você pode ter muitas cicatrizes do mundo, mas você tem uma marca de Deus em sua vida que vem te acompanhando desde o início dela. E essa marca você sabe qual é. Eu acho interessante que a oração, Martinho Lutero vai dizer que é o suor da alma. Aquele momento que você não encontra mais solução, mas você se dobra na cama e começa a falar: Deus, estou aqui, Senhor, ouve a minha voz, eu preciso de Ti. E as palavras fluem, você tem as palavras, a sua boca está cheia de palavras para falar com Deus, o seu coração está cheio. Você começa a pedir para Deus. Agora eu me lembro de Ana. Ana, quando deseja um filho, ela tinha palavras para orar, ela tinha motivação para orar, ela tinha um propósito para orar ao Senhor. Mas eu vejo e entendo que Ana teve 3 fases de oração. Quais delas? A primeira, uma oração onde ela tinha palavras. Deus, me deu um filho, eu preciso, Senhor, de um filho para trazer alegria ao meu esposo. Mas Deus não responde. Aí a segunda vez que Ana vai orar, Ana já não ora com a mesma intensidade. Ana começa a chorar, a orar de uma maneira mais entristecida, por não ter recebido a resposta. Uma maneira mais cabisbaixa, uma maneira agora que ela começa a orar a Deus, de uma maneira onde agora ela começa apenas em meditação, pedir a Deus a solução do seu problema. Mas na terceira oração que ela vai orar, não havia mais palavras, havia apenas lágrimas e gemidos na presença do Pai. E uma lágrima fala mais que 1000 palavras ditas pela sua boca. Vale a pena você orar, chorar na presença do Pai. Dizem que o homem não chora. Não é verdade, pastor Diago? O homem não chora. O homem é forte, durão, macho alfa da casa, sacerdote da casa. Jesus Cristo chorou. Quem é você, meu querido, para não chorar? Chore. Jogue aquilo que está dentro de você te corroendo para fora. Converse. Diálogue-se mais. Não viva uma vida isolada. Viva uma vida social. Converse com seus irmãos. Chama eu para ir à nossa casa comer uma carne. Oh, glória. Sabe, converse. Vivemos uma geração amargurada, onde a tristeza reina,
Jesus Cristo estava num momento de tristeza, mas ele busca ao Pai. Então aprenda hoje, quando estiver no momento de tristeza, busque ao Pai, busque a Ele, não desista de buscar não. Talvez você não será respondido, mas busque pela madrugada. Ah, meu querido, se você soubesse que a filha é tão menor de madrugada, porque tem tanta gente preguiçosa dormindo. Tem tanta gente no monte de madrugada, no monte de coberta, dormindo. E você não, você levanta pela madrugada, talvez 3, 2 da manhã, se debruça e fala: Pai, aqui estou. Jesus Cristo agora ele vai passar por um momento também onde a angústia e tristeza toma conta da sua pessoa, chamando os seus amigos, não vê que os seus amigos estavam com ele, mas de momento algum Jesus Cristo se isola, em momento algum. Muitas das vezes acontece muito com os jovens isso. Um momento difícil, o que o jovem faz? Vai para o quarto, se fecha, até a tristeza passar, um momento difícil, talvez o fim de um relacionamento, ou talvez de uma separação dos pais, uma superação disso, vai para o quarto. E ele começa todo um processo de amargura, um processo de isolamento, como Elias se isolou na caverna, como eu preguei pela manhã, procurando até a morte, não vê mais solução, mas não se isole. Se for para o quarto, vá para orar ao Deus, busque a Deus. Busque ao Senhor, não deixe de buscar a Ele, vá buscar ao Senhor. Tome como exemplo Jesus, que buscou ao Pai em todo o tempo. Ele andava com o Pai e o Pai estava com ele. E agora eu vejo que Jesus Cristo ele vai ter também um momento que ele derrama a sua alma diante de Deus. Ele apresenta a Deus aquilo que realmente ele estava passando. Aí você fala: William, mas Deus já sabe o que eu estou passando. Deus não é onisciente. Sim, Deus é onisciente, mas Deus ele quer ouvir você falar para Ele. Deus, eu preciso disso, disso e disso. Pai, muda a minha história. Pai, muda a história do meu filho, do meu esposo. Muda a história da minha família. Muda a minha história. Deus, eu acho muito incrível que Deus na nossa vida, Ele nos dá um papel em branco e uma caneta e fala: filho, escreva a sua história hoje. Quantas pessoas já largaram os papéis, largaram os rascunhos e desistiram de escrever a sua história? Você não nasceu com uma história premeditada para você. Você nasceu para ser um construtor de história. E a história da sua vida, o autor principal dela é você. É você que vive a sua história. Então faça da sua história valer a pena. E tem aquele que fala: vai valer a pena. E quando nós estamos na presença de Deus, nós cantamos: vai valer a pena. Mas quando nós estamos longe, não desistimos, desacreditamos disso. Mas e quando você achar que os seus pais desacreditam de você, a sua família, os seus amigos, tem um Deus no céu que Ele está falando: filho, eu acredito em ti, eu acredito no teu potencial, eu acredito onde você pode chegar. Talvez não pelas suas próprias forças, porque nós seres humanos temos uma grande característica de nós queremos lutarmos sozinhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você tem um leão da tribo de Judá sobre você, meu filho. A mensagem, a Bíblia vai dizer que Satanás fala bem assim. A mensagem fala que há um Satanás em nosso ao redor, de redor, que ruge como leão. Ele é como leão, ele não é um leão, porque o leão da tribo de Judá está sobre você. Ele não passa apenas de um gatinho que tenta desvirtuar os seus pensamentos, a sua vida, fazer com que você perca o sentido da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: enquanto você ora, o leão está rugindo lá no ar. O leão ruge por você.
Isso é profundo. Há um sacerdote, há um rei, há um Deus que responde por você. Ele se derrama na presença do Pai. Eu acho interessante, como diz Salmos capítulo 63, uma mensagem que fala bem assim. Quando Davi ora e fala bem assim, quando ele se derrama na presença de Deus: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em muita terra seca e cansada, onde há água. Muitas vezes vivemos uma vida seca, mas é porque não buscamos água. E todo o tempo Jesus Cristo está apresentando como um manancial de águas para a nossa vida. Em todo o tempo, a mensagem bíblica mesmo fala bem assim, que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. E aquele que tem fome, coma do pão, porque eu sou o pão da vida. Em todo o tempo nós não passamos fome em nenhum momento, mas nós passamos porque nós queremos. Mas meu irmão, a partir que você encontrar o manancial de águas, a sua vida não será mais a mesma. As pessoas olharão para ele e falarão: nossa, eu vejo algo diferente nesse jovem, neste homem, neste pastor. Toda vez ele passa alegre, toda vez ele passa sorridente, e ele sempre passa cantando. O que acontece com ele? Eu quero descobrir, eu tenho curiosidade, mas é porque você está sendo sal da terra, você está provocando sede neles, e quem tem sede tem vontade de beber água. E quando ele vem beber água, você fala: meu irmão, está aqui a água, beba da água da vida. Beba dessa água, que é rica. A mulher no tanque não entendeu qual era essa água. Ela entendia que era uma água que ela beberia naquele momento e nunca mais precisaria descer ao tanque para pegar a água. Mas Jesus Cristo estava falando assim: se você saber qual é essa água, você nunca mais terá sede. E você tem bebido dessa água hoje? Você tem bebido dessa água? Eu tenho bebido dessa água? Eu tenho buscado beber dessa água? Estou matando a minha sede? Ou não? Beba dessa água, ela é de graça. Ela é de graça. E pela graça fomos salvos, por amor de Jesus Cristo. Beba dessa água. Sabe, beba muito dessa água. Aproveite enquanto ela está aí, beba dessa água, beba dessa água, e beba dessa água, e quando você não tiver sede, beba de novo. Eu acho interessante que quando Elias está caminhando no deserto, ele come do pão e bebe da água, e caminha 40 dias no deserto, e 40 noites. Que água era essa? Que pão, que alimento era esse? Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero viver essas experiências com Deus. Quantos de nós deixamos de viver experiências com Deus? Não vivemos mais experiências. Talvez eu já passei por muitas situações onde muitas vezes eu olhava para a despensa e não tinha o que comer. E de repente eu ia para o quarto e falava: Deus, eu preciso de uma solução para o meu problema. E quando eu menos esperava, uma vez apareceu na minha casa um homem com um carro e bateu lá. E eu falei: meu Deus, esse homem veio tomar café da manhã e eu só tenho água para oferecer a ele. E naquele dia ele falou: William, eu quero conversar contigo, vem aqui no meu carro. Eu falei: tomara que ele não queira entrar na minha casa, senão eu já vou deixar ele meio para fora de casa mesmo e dar uma água para ele. E nem vou oferecer o café porque não tem. Ele abriu o porta-malas e falou: William, tem 2 cestas básicas aqui, só que uma delas tem um diferencial. Eu falei: qual é o diferencial da cesta básica? Uma delas tem bolacha, a outra não. Qual você quer? Eu quero da bolacha, claro. E eu falei para aquele jovem, aquele homem: entra para minha casa porque você vai cear comigo hoje.
Deus não deixa a sua geração padecer de pão, mendigar o pão jamais. Ele manda a solução para ela. Não seja uma geração desacreditada, mas seja uma geração que acredita no verdadeiro Deus. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente, Ele não muda. Somos nós que mudamos. A nossa personalidade, o nosso ego, às vezes quer ser maior e nós mudamos, nos afastamos de Deus. Mas em todo o tempo Deus está aqui, ó, com a mão estendida para te salvar. Em todo o tempo. E uma lição que eu aprendo com Jesus Cristo a mais é que Jesus Cristo, além de Ele se derramar com Deus, o quarto passo que Ele vai ter é Ele não esconder o seu desejo, dizer ao Pai: Pai, realmente é isso mesmo que eu tenho que fazer? Se não, passe de mim o teu cálice. Passe de mim o seu cálice, este cálice. Mas eu vejo que Jesus Cristo talvez Ele tenha lembrado somente naquele momento de pressão psicológica, pressão espiritual, que quando Deus olha para baixo e fala: não encontro um justo sequer, e Deus fala bem assim: o que eu falei para essa geração está perdida, eles terão que encontrar a morte porque não tem mais solução. Mas Jesus Cristo talvez ao lado de Deus fala bem assim: Pai, há uma solução para eles. E Deus naquele momento Ele olha para o lado. Com toda certeza Deus sabia qual era a solução. Mas como o pai, Ele não queria enviar o filho. Ele ia sofrer. E talvez Jesus Cristo do outro lado, cabisbaixo: há uma solução, meu pai. E o pai pergunta: qual é a solução, filho? Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer por eles. Deixa. Filho, é isso mesmo que tu quer? É isso que eu quero, pai. Eu quero morrer por eles. Ainda há uma solução para eles, pai. Não, filho, não tem. Ah, sim. Mas, filho, não tem. Eu já acreditei muito neles. Mas eu, pai, Jesus, eu acredito neles. Jesus Cristo acreditou em você. Ele acreditou em mim. E aqui estamos hoje pela sua maravilhosa graça. Jesus Cristo desce, vive 30 anos e 3 anos de ministério. E no fim da sua vida Ele passa por este momento de pressão, onde Ele vai passar por um momento de crise do existencialismo, de identidade, de não, se é realmente isso ou não é. Mas chega um ponto que Ele fala: é realmente isso que Deus quer para mim. Ele se levanta e já se encontra com os malfeitores, e os malfeitores o prende e leva para o cárcere. E lá começa um processo que ele já sabia que passaria. Lembra aquele momento que eu falei para você? Se chegasse alguém aqui hoje e falasse: eu vou te pegar lá no final, vou te levar para um lugar e vou te espancar, você sofreria por antecedência. E talvez você sofreria naquele lugar. Jesus Cristo sofreu muito mais do que isso. Jesus Cristo foi chicoteado. Jesus Cristo foi cuspido no rosto. Jesus Cristo levou bufetadas. Jesus Cristo foi caluniado. Jesus Cristo, Ele foi chicoteado ao ponto que os chicotes não eram apenas de couro, mas tinha bolas de chumbo nas pontas e pedaços de ossos, onde batia nas suas costas, cravava e saía rasgando. Jesus Cristo sangrou. Jesus Cristo sofreu dor. Jesus Cristo sofreu por mim e por você. E como se não bastasse, Jesus Cristo sofreu um momento que, além desse sofrimento que Ele teve, Ele vem a sofrer de suor de sangue no Getsemane. Isso pela medicina, pela ciência, vai chamar de hematidrose. É quando os vasos sanguíneos menores da superfície da pele entram em colapso e estouram e entram em contato com o suor, e junto começa a sair pelos poros. E Jesus Cristo, embanhado em sangue, se levanta e se entrega aos malfeitores. Jesus Cristo neste momento vai morrer por mim e por você.
Jesus Cristo neste momento vai decidir o marco da história humana, onde existe agora o antes de Cristo e o depois de Cristo. Jesus Cristo não tão apenas marca a história, mas Jesus Cristo também marca vidas. E há muitas pessoas que desejam conhecer quem é esse Jesus Cristo. O porquê que Ele morreu. O porquê que Ele está vivo e como Ele está vivo. Mas eu não vejo Jesus, mas Jesus Cristo está vivo em nós, dentro de nós. Somos casa, como diz o apóstolo Paulo, somos casa de Deus. Nós somos o templo do Santo Espírito. Deus habita em nós. E Ele deseja ter intimidade conosco dia após dia. E você deseja ter intimidade com Ele? Cristo deseja se revelar a você. Eu lembro muito bem numa noite que eu estava orando pela madrugada, buscando discernimento para Deus, e que curso acadêmico que eu ia seguir. Senhor, que curso eu devo seguir, o que eu devo fazer na minha vida, o que o Senhor quer para mim? Eu lembro naquela madrugada, um forte vento veio na minha janela e bateu na janela e falou: William. E eu levantei, fui até meu irmão, fui até meu pai: vocês estão me chamando? Alguma coisa aconteceu? Eu vi alguém me chamando. Não, menino, não estou te chamando não, volte a dormir. E naquele momento eu deitei a dormir novamente. William. Uma voz linda que eu não sei decifrar para vocês como era essa voz. Era uma voz suave, uma voz que me trouxe, sabe, em mim uma calmaria. E eu levantei novamente, fui perguntar o que estava acontecendo. Você me chamou? Alguma coisa aconteceu? Não, não te chamei, volte a dormir. E novamente, quando eu levantei, falou com aquela voz: William, eu pude ter um encontro com Deus, e foi onde Deus falou: filho, a ti tenho grandes propósitos na sua vida, e você deve fazer isso, isso e isso, segue esses caminhos e eu te honrarei. Contei pela manhã, estava buscando, quando no começo da minha trajetória, eu comecei a buscar algum curso acadêmico, o que fazer, e naquele momento eu comecei a fazer arquitetura. Poxa, legal construir templos, maravilhosos templos, talvez construir algumas mansões, algumas igrejas, cooperar para o reino. Mas chegou um tempo que Deus me pegou de jeito e falou assim: filho, não quero que você construa templos, monumentos e casas. Eu quero que você construa vidas, e vidas devem ser construídas neste tempo que nós vivemos, nessa geração. Eu quero que você construa vidas. Eu larguei tudo aquele curso naquele momento, falei: não quero mais arquitetura, eu quero construir vidas. Eu quero ver, ter a possibilidade de encontrar pessoas e falar: William, aquela mensagem que você pregou mudou o rumo da minha história. Isso é muito lindo, é uma experiência que eu não consigo decifrar para vocês. Vocês estão na rua, de repente alguma pessoa te encontra e fala bem assim: ei, aquela mensagem da data do dia tal, do ano tal, às vezes 3, 4 anos atrás, mudou a minha vida e eu transformei, e hoje eu sou um pregador, hoje eu sou um levita, hoje eu sou pastor na casa de Deus. Este tempo que nós vivemos, a vida das pessoas sedentas de beber essa água, e nós somos a fonte. Jesus Cristo é a fonte central, mas nós somos aquele que transmite o manancial de águas. Te convido hoje a transbordar. A transbordar. Se você é um vaso nas mãos do oleiro, e vaso é usado para honra, vaso é para honra. Você é vaso. Você não é qualquer um. Vaso está sobre a mesa do rei para ser usado, para portar azeite, para portar água, para portar algo. E Paulo vai falar que nós somos vasos de pedras, que contém pedras preciosas dentro de nós. Temos pedras, e o que você tem em você é o que Satanás quer roubar. Se você perdeu alguma dracma hoje, te convido a encontrar essa dracma. Busque-a. Comece a limpar o que está dentro de você. Talvez está sujo, talvez você perdeu alguma direção, mas eu quero te dizer uma coisa hoje: Deus te convida a você encontrar essa dracma perdida. Não enterra os seus talentos, não, mas de maneira alguma enterra os talentos, mas usufrua deles. Usa eles no caminho de Deus, usa eles nessa geração, porque haverá um tempo que virá o rei e falar: ei, o que você está fazendo? Você usou os talentos que eu te entreguei ou não usou? Não, eu não usei os talentos. Apresente a mim as suas mãos o que fizestes no meu evangelho, no que vocês fizestem no século 21, o que vocês fizeram naquele tempo, o que vocês fizeram? Eu não fiz nada, mas enquanto você estiver
fazendo algo a Deus, Ele estará te contemplando e te estará te ajudando. Amém? Uma mensagem calma, né? Diferente da manhã, né, meus irmãos? Aos jovens que estavam lá. Mas, irmãos, não desista de Jesus Cristo. Eu contei pela manhã. Eu quero trazer para vocês. Eu passei por um momento de querer desistir. De um momento de querer tirar a minha vida. Suicídio. Sim, eu, William, quis tirar a minha vida. Por 3 vezes na ponte da amizade eu tentei pular da ponte da amizade. Você me vê bem aqui hoje, né? Sorridente, pregando, de um ministério de 13 anos aproximadamente, pautado em muitos cursos. Mas chegou um ponto que eu falei, eu não quero. Algumas turbulências aconteceram na minha vida, a um ponto que eu falei, não quero mais. E por 3 vezes, numa delas, o ônibus não parou, eu dormi no ônibus e fui embora. Na segunda vez o ônibus não parou no ponto, e na terceira vez o ônibus parou. E eu fui até a ponte e comecei a ficar na ponte. Para mim acabou, não tem mais solução, não acredito mais em Cristo, não é isso não é para mim. As coisas não acontecem. E eu carrego isso, eu gosto de contar. Porque eu me isolei e não quis procurar ajuda. Porque para mim psiquiatra e psicólogo era coisa de louco. Mas nós vivemos numa geração que as doenças não são externas e nem físicas. São da almas e psicológica. E Deus quer curar você nessa noite. Não desista da sua vida não, meu irmão. Deus tem muito para você. E naquele tempo que eu estava prestes, surgiu um homem do nada. Me agarrou e falou, não! Tenho eu grandes obras na sua vida. Porventura não fui eu que te salvei em 1995? Daquele grande dia onde tua mãe fizeste uma aliança comigo e te entregaste para a minha obra. Sou eu, Deus, na sua vida, e te digo, faço novas todas as coisas e te levantarei nessa terra. Não faça isso. Quando você acha que tudo está perdido, Deus aparece. Ele me agarrou e falou, vamos para casa. E naquele momento a minha história mudou. E hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Quando vocês precisarem de ajuda, não se isolem. Procure os pais, procure os amigos. E se porventura precisar, procure os psicólogos, os psiquiatras. Porque a geração que nós vivemos precisa de ajuda. E Satanás tem investido fortemente para destruir nossa geração. Mas Deus é um Deus que acredita na nossa geração. Vocês acreditam? Eu acredito. Agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para mim foi uma honra ministrar aqui na Sementes da Fé. Que Deus possa vos abençoar dia após dia, concedendo paz, alegria, harmonia, felicidade. O novo ano está chegando. E o que você fez este ano? Se você não fez nada este ano, faça o ano que vem. Mas não seja como fogo de palha. Vou fazer, eu vou ser um grande pregador, eu vou ser um levita, vou fazer algo na presença de Deus e tudo vai acontecer, vai ser tudo novo, tudo diferente. Chega no meio do ano, você não fez nem o começo, não está nem na metade, mas seja uma pessoa convicta, fala, eu vou fazer, vai mudar, algo vai ser diferente em mim. Comece diferente, faça acontecer. Aquele curso da faculdade que você desistiu, talvez, comece novamente. Aquele curso de teologia na igreja, não sei se aqui tem, começa novamente. Acredite no seu ministério, acredite em você, você tem potencial, você pode ser usado por Deus nessa geração, e essa geração precisa de você. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Aleluias, glória a Deus. Não estamos sós, amém? Não estamos sós, estamos muito bem acompanhados. Quando Jesus ele estava nos
nos dias de ir embora, ele disse aos discípulos: eu não vos deixareis órfãos, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o quê? O Consolador. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos agradecer, amém? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este retiro de jovens que foi organizado com tanta excelência e primazia. Que o Senhor possa retribuir, Pai, com bênçãos dos céus, aos organizadores, Pai, a todos que trabalharam, que foram voluntários, e a todos os jovens que participaram. Que eles guardem no coração para a sua vida, que amanhã o diabo não arranque do coração deles todas as verdades que foram depositadas na vida deles naquele lugar, mas que encontre terra fértil para dar a 100 por 1, Senhor, e que eles possam ser, como fora pregado aqui, aleluias, fonte de água a jorrar para a vida eterna. Senhor, guarda-nos de volta para a nossa casa. Repreende, Senhor, o acidente, o roubo, o assalto, nos leva em segurança, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja para todo sempre. Você diz amém. Dê mais um aplauso.